O NJ está de volta. Desde 2015, a Prefeitura de Jacareí vem realizando melhorias no centro da cidade. Foram feitas a reforma da Praça Raul Chaves, que ganhou um novo piso e projeto paisagístico, a revitalização do Mercadão e a recuperação das calçadas da Rua Doutor Lúcio Malta. Agora, as obras chegam a mais uma fase. Confira na reportagem de Ícaro Leal. Nos últimos dias, quem passou pela rua Coronel Carlos Porto, em Jacareí, pôde perceber que o local está em obras. A Prefeitura está realizando mais uma etapa do trabalho de revitalização das calçadas na região central da cidade. É uma continuação dos trabalhos que começaram ainda no ano passado, que nós atingimos praticamente toda a Rua Lúcio Malta. O que está previsto agora é a Rua Carlos Porto, a Rua Acrísio Santana, Sargento Acrísio Santana, um trecho da Praça Raul Chaves, um trecho da Alfredo Schuri, que vai justamente da Rua Sargento Acrísio Santana até a Praça Conde Frontin, e aquela parte de calçadas da Praça Conde de Frontin. Todos esses locais estão recebendo um piso intertravado, que ajuda na absorção de água. Além disso, é mais fácil de ser removido em caso de necessidade de reparos e manutenção. O piso tátil também está sendo colocado para dar mais segurança, principalmente aos deficientes visuais. Piso para deficiente, isso vem ajudar e muito, porque eu sou portador de deficiência visual, né? Então eu acredito que isso é para melhorar, sim. Pelo menos um ponto positivo que está fazendo a administração. Ficou bom, porque a gente pode andar normalmente, né? Então, para a pessoa que é cega, dá para ver, não tem aqueles buracos, parte alta e parte baixa, que faz a pessoa cair. Tem um monte de gente mais velha, né? Ficou ótimo. Apesar dos transtornos, a dona de casa, Flávia Brandão, acredita que a troca dará mais segurança. Eu acredito que sim, né? Porque a gente mal consegue andar com carrinho, né? Nas calçadas, então tá muito esburacada. A maioria da população aprovou a ideia, mas existe também quem é contrário às obras. Eu acho que não é bom não, tem tantas outras coisas que precisam ser arrumadas na cidade, como saúde, muitas outras coisas. Não sei se deveria gastar com isso, não. Ao todo, serão investidos cerca de R$600 mil e o dinheiro não poderia estar sendo usado em outro setor. Isso porque ele veio por meio de indicação do Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Uma operação foi montada para não atrapalhar o trânsito de pedestres. Nós fazemos primeiro todo um lado para permitir que o pedestre continue utilizando o outro lado, a outra calçada, para sua mobilidade. Quando nós chegarmos ao fim desse trecho do lado esquerdo, vamos dizer assim, no sentido do fluxo da Carlos Porto, que nós terminamos do lado esquerdo, aí nós voltamos e começamos pelo lado direito. Por isso eu permito que o pedestre ele tenha uma opção que é um dos lados das calçadas. Segundo o secretário adjunto de Infraestrutura, Temístocles Júnior, a estimativa é de que toda a obra da Coronel Carlos Porto esteja pronta até maio. Além disso, a conclusão total está estimada em cerca de 90 dias úteis. Nós começamos os trabalhos geralmente a partir das 19h30. Então nós abrimos um trecho em torno de mais ou menos uns 40 metros lineares, preparamos o piso, colocamos tapumes para que no dia seguinte as pessoas possam transitar, acessar as lojas sem grande dificuldade. E neste dia seguinte, à noite, nós já entramos fechando a calçada, ou seja, já fazendo a implantação do piso intertravado. E num terceiro dia, a equipe vem fazendo uma espécie de arremate, de acabamento daquela coisa mais fina, mais detalhada, das guias, das rampas de acesso. Então, assim, na frente da loja do comerciante, ela dura no máximo 2 dias ou 2 noites. O que está estragado e não se usa mais, a gente costuma jogar no lixo, não é mesmo? Todo mundo tem uma lixeirinha em casa. Prático, rápido e aparentemente correto e seguro. Porém, quando o assunto é descarte de medicamentos, muita gente acha que jogar no vaso sanitário ou na pia do banheiro seja a maneira mais segura de impedir que esses medicamentos sejam alvo de crianças pequenas ou que prejudiquem o solo. Mas esse simples ato pode ser mais prejudicial e perigoso do que se imagina. Remédios para dor de cabeça, febre ou gripe. É comum ter uma pequena farmácia em casa. Porém, quando eles estão vencidos e já não são necessários, como você os descarta? Lixo. Eu jogo no lixo. Aterro. Em casa mesmo? Em casa mesmo, no terreno, né? Como é que a senhora descarta esse medicamento? Então, os vencidos a gente descarta ali
privada, que é por causa das crianças, que é perigoso, né? É sempre prático, fácil e aparentemente seguro descartar medicamentos vencidos na pia do banheiro de casa ou no vaso sanitário. Porém, esta ação pode ser mais nociva à saúde da sua família do que se imagina. Esses medicamentos, eles vão entrar, vão acabar indo para um sistema de tratamento de esgotos, de sistema de tratamento de água, em que você não consegue remover algumas partículas. Segundo o professor de meio ambiente, embora o atual tratamento convencional de água atenda às exigências da legislação brasileira, ele não é 100% eficaz para impedir que certas substâncias sejam totalmente removidas. Várias pesquisas hoje indicam que a água que a gente está bebendo, não que o tratamento da água, por exemplo, convencional, não atenda à legislação. Ele atende, né? Você atende o padrão de potabilidade da água. Mas a sociedade hoje está se deparando com o problema de estar encontrando nessa água algo que o tratamento convencional não retira, como, por exemplo, a presença de hormônios, né? Então, a água que a gente está tomando aí tem hormônio, a gente precisa de ter um tratamento não convencional, mas sim um tratamento avançado para retirar esse hormônio da água. Então, você descartar isso na pia de casa é intensificar o problema. Cobrar dos órgãos responsáveis melhor tratamento de água pode ser uma opção, porém, um alto preço a pagar. Para você melhorar o tratamento, intensificar e colocar novas técnicas, a gente vai ter que pagar essa conta, né? Então é mais fácil a gente fazer uma gestão mais adequada do medicamento e aí a gente pode discutir, né? A sociedade precisa discutir isso, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê hoje acordos setoriais nessa área de medicamentos, né? Você tem que discutir desde o fabricante, distribuidor, a área de comércio, até chegar no consumidor. Todos são responsáveis pelo medicamento. Apesar de não existir uma lei que obrigue, Kleber procura sempre orientar seus clientes quanto ao uso e o descarte correto dos medicamentos. Não existe nenhuma lei que fala assim os pacientes, né? Não existe nenhuma lei. A gente orienta para o quê? Para ajudar o meio ambiente e ajudar essas pessoas também a não descartar em qualquer lugar esse medicamento aí que são perigosos. Pode contaminar o meio ambiente, águas, rios, então a gente faz essa política diferenciada. O farmacêutico afirma que não são todas as drogarias que divulgam o recebimento de medicamentos vencidos. Porém, ele acredita que não haverá impedimento por parte das farmácias. Pelo que eu conheço, a minha, aqui nós aceitamos, né? Mas assim, se for conversar com o farmacêutico da farmácia, né? Eles conversando, eles aceitam, porque tem uma empresa que vem a cada 3 meses recolher esses medicamentos. Então, acho que não é nenhum problema nesse caso. Para o professor de meio ambiente e engenheiro químico, algumas políticas públicas podem ajudar a sociedade e o meio ambiente. O ideal seria realmente uma rediscussão da forma de trabalhar o medicamento, né? Acho que a questão do medicamento fracionado, para você não ter excesso de medicamento em casa, seria uma questão interessante a ser discutida pela sociedade. Luiz Gustavo lembra que a população precisa ter consciência e conhecimento sobre o assunto. Um fator importante para a sociedade é que esse remédio ele precisa ser corretamente endereçado. Então, os órgãos municipais eles precisam trabalhar essa questão, o setor precisa trabalhar essa questão de forma que as farmácias tenham condições de receber. E se o seu medicamento não está vencido, né, você pode, logicamente que respeitando a prescrição médica, né, você pode doar esse medicamento não vencido para uma pessoa, você pode doar isso para asilos, você pode doar isso para a Cruz Vermelha, né, de forma que isso não vire resíduo. Ensinar desde cedo para as crianças sobre a importância de cuidar dos nossos recursos naturais é tarefa fundamental para formar cidadãos conscientes. O tema educação ambiental chama a atenção para a importância de dar cada vez mais visibilidade aos cuidados com a natureza e os recursos ambientais. Agora o assunto está cada vez mais presente nas salas de aula. Um projeto da lei do Senado pretende tornar obrigatória uma disciplina específica para a educação ambiental. Veja os detalhes na reportagem de Maiara da Mata.
Tão importante quanto qualquer outra matéria em sala de aula, a educação ambiental vem ganhando amplo destaque nas escolas. Iniciativas importantes estão sendo implementadas para desenvolver a consciência de preservação do meio ambiente no dia a dia das crianças. Então começa desde cedo já nessa prática. Outras coisas em sala se tornam mais fáceis, né? Começa assim essa vivência, principalmente em respeitar o outro, respeitar a natureza. Porque se em casa não tem esse respeito, ou se não é colocado em prática, eles aprendem no dia a dia, né? Eu respeito a natureza, é meu ambiente, eu respeito o próximo, que faz parte da natureza, né? Pensando na pertinência do tema, um projeto de lei no Senado pretende tornar obrigatória a disciplina de educação ambiental nos ensinos fundamental e médio. A medida divide opiniões, mas ressalta a importância de dar cada vez mais visibilidade ao assunto. Eu acho que durante muito tempo a educação ambiental não foi transformada numa disciplina, porque a gente pode ter uma visão de que na hora em que eu transformo isso numa disciplina, eu acabo deixando de explorar esse tema ambiental em todas as disciplinas. Eu posso explorar na aula de português, de matemática, de química, de física, enfim, todas as matérias, todas as disciplinas, elas podem trabalhar a questão ambiental porque é uma questão transversal. É uma questão assim ainda a ser estudada, ainda é uma coisa nova, estamos estudando, não dá para falar, nossa, é legal acontecer, sim, se for para melhor, se for para enriquecer, maravilha. Só que essa questão meio ambiente é tratada diariamente em sala, né? Compreender a importância do meio ambiente com uma nova percepção vai além da teoria em sala de aula. Em atividades como essa, no viveiro municipal, em que os sentidos são estimulados, as crianças podem descobrir, observar e sentir o que a natureza pode oferecer sem pedir nada em troca, apenas cuidado. Então foi muito legal. E você já tinha feito isso antes? Não. Não? E o que foi diferente aqui da sala de aula? Muitas coisas, como lá na nossa sala de aula a gente escrevia, descia e ia para a sala. Aqui não, aqui a gente veio, bem, a gente andou, fez caminhada. Então isso foi como uma libertação, foi legal. A gente fez uma trilha, a gente foi pro meio da mata. Aí foi legal. Aí nós vimos passarinho, nós vimos esquilo. Eu vi uma cobra, um lagarto. Foi legal. Você viu uma cobra? Não ficou com medo? Não. Pior que não. Ela tava lá no meio da corrente. Isso mesmo. Na sala de aula você sabe escrever. Aqui a gente aprende coisas sobre animais, plantas, um monte de coisa. E sai daquela rotina de sala de aula. Existem crianças que nem conhecem o que é uma grama, o que é uma árvore, o que é um pássaro. Então, assim, para eles, a maioria deles, assim, é novidade, né? Aí eu nunca vim aqui, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E o estar nesse ambiente torna isso mais agradável, né? Eu senti o cheiro da árvore de canela. Aí o bichinho que eu vi foi um preto e branco. E aí foi legal. E essas iniciativas já fazem parte do calendário escolar de muitas instituições de ensino em Jacareí. O projeto Horta na Escola, por exemplo, é uma ideia que promove o cuidado com a natureza e incentiva a alimentação saudável. E que juntamente com o conteúdo de ciências, que os conteúdos, as habilidades não sejam somente teóricas e que a vivência da criança possa interagir junto com o conhecimento, que o conhecimento dela seja colocado em prática na vivência e que ela possa levar para a vida dela como crescimento pessoal e todos que estão ao redor dela. E quando a gente está nesse contato direto, observando o ciclo de vida das plantas na natureza, a gente acaba se conectando com o nosso próprio ciclo de vida. Essa vida que a gente está vendo pulsando na natureza é a mesma vida que pulsa dentro de nós. Daqui a pouco, depois do intervalo, o comandante da Polícia Militar de Jacareí recebe título de cidadão benemérito. O NJ volta em instantes.